Olá pessoal, meu nome é Rafael Gonçalves e sou autor do blog Pensando em Linux. E pela grande quantidade de acesso e pela grande quantidade de pessoas que agradeceram, obrigado a todos aí que viram e tal. E chamou muita atenção, né, essa parte do controle de tráfego, né, utilizando o Linux, já que as documentações que tem na internet hoje, a maioria é tudo em outras línguas, né? E pela parte da videoaula e pela parte da facilidade também, eu acho que muitas pessoas se identificaram e viram que isso também não é tão difícil, né? Eu vou estar apresentando aqui para vocês, né, uma implementação real que houve em um cliente, onde que teve ganhos, né, de qualidade de utilização da rede, que antigamente estava sendo muito abusiva, e agora com esse controle de tráfego trouxe mais desempenho, né? Voltada para aquilo que realmente importa, isso que é a prática do QoS, beleza? Esse link que eu tenho aqui nesse cliente é um link de LP de mais ou menos 6 megas dedicado, praticamente dedicado no Brasil não chega a tudo isso, então geralmente bate 5.5, 5 ponto tal. E começando aqui, vou fazer um teste de conexão aqui, vou ver quanto é que está chegando de link. Esse link aqui ele distribui IP para 2 servidores, mas esse firewall aqui é a ponta de tudo, é aquele firewall de borda. É o firewall da rede interna. Enquanto faz o teste aqui, eu vou estar abrindo o script de balanceamento, onde que eu voltei aquela parte de execução de comando e coloquei tudo num script. Fiz uma aplicação referente ao balanceamento. E essa aplicação, galera, ela vai ser executada todo boot, então eu não achei tão necessário fazer um serviço para estar executando essa aplicação. Praticamente coloquei no RC local para que execute esse script toda vez que seja inicializado. Mas aqui na verdade nem está chegando dedicado, está chegando 5.5 de download e 0.85 de upload. Esse cliente aqui deve ser esse link provavelmente não é o dedicado, deve ser um link de LP normal, ou deve estar com algum problema. Eu vou visualizar o nosso script, o meu script, né? E a gente vai ver que é um script shell padrão, né? Mas o que ele está agregando é funções. Essa função start e tem uma outra lá embaixo, stop. Vou estar aumentando um pouquinho aqui para vocês visualizarem de uma forma mais bacana. Eu tenho um start, uma função start. Eu tenho uma outra função chamada stop. Então, para mim executar, para mim ativar o QoS, eu vou ter que executar o comando mais a opção que eu quero fazer, se eu quero startar ou se eu quero stopar. Tudo isso através desse case que está aqui. Então tem duas funções, onde que de acordo com o case, que é essa variável de posição, de acordo com o comando que você dá e mais o parâmetro, ele vai entrar em uma desses casos aqui. Se for start, ele vai executar a função do start, que está logo lá acima. Se for stop, ele estopa de acordo com o que está aqui grifado para vocês, beleza? Ele vai remover tudo que houver na tabela, tudo que houver classes dentro da tabela ETH0 e tudo que houver classes dentro da tabela ETH1, beleza? Lembrando que a ETH1, galera, ela tá voltado para a internet, a interface que está conectada diretamente no link de LP. O down, essa variável down, que é ETH0, que está logo lá acima, ela está na rede interna que controla realmente o download, que está saindo pela interface ETH0. E esse forward Mango aqui eu estou limpando todas as regras de classificações de pacote, beleza? O restart praticamente, na verdade aqui é bem simples, é um start e um stop.
E a gente vai adicionar mais uma coisinha aqui embaixo, que é onde, se caso o usuário ou o administrador de rede execute nada, ele vai perguntar opções suportadas. Start, stop ou restart. Então esse script é bem simples, é um script que eu vou estar postando também lá no blog. Executando ele não vai ter problema nenhum. Claro que eu vou explicar cada assunto aqui, tá? E a gente vai deixar de uma maneira bem mais clara, beleza? Vou pegar essas duas variáveis aqui, galera, vou colocar aqui embaixo, porque se caso for executar essa função, eu não sei se você vai interpretar essas variáveis direto aqui, porque ele vai chegar a ler a primeira função. Se caso der um stop, ele já vai direto para essa função e eu vou estar declarando aqui por medidas de didática. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desse script que eu editei aqui, beleza? Que, relembrando, eu vou postar no blog. Eu tô limpando, tô zerando tudo que tiver no dispositivo ETH0, lembrando que down é ETH0, ETH1 é a variável up. Eu tô adicionando uma key disk principal. Eu estou adicionando uma key disk principal no dispositivo ETH0, beleza? Que ela utilizará um algoritmo chamado HTB. Esse HTB, galera, a gente pode personalizar e criar as classes de acordo com a nossa necessidade, beleza? O ETH0 ou qualquer outro dispositivo no Linux, ele já trabalha com um algoritmo chamado pFIFO, que é first in, first out, o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então ele trabalha com uma fila de pacote, como aqui também trabalha, mas só que primeiro que entra, primeiro que sai. Aqui no caso a gente pode priorizar e delimitar bandas de descarte de pacote. Por padrão, o Linux já usa esse FIFO, mas a gente vai estar alterando para HTB. Lembrando que esse default 10 aqui, ele está dizendo que se caso nenhum pacote bater com as classes que está abaixo, ele vai para essa classe 1.2.10, que vai ter, pessoal, um bandwidth uma taxa de transferência de 2 megabits, chegando no máximo a 3 megabits, tá? No caso aqui eu coloquei para vocês entenderem que isso daqui de megabits para kilobits é apenas uma unidade de medida vezes 1000, tá? Aqui eu estou criando a classe HTB, eu estou criando uma classe principal. Então aqui eu implementei um algoritmo na interface, especificando qual que é o padrão, essa linha aqui. Aqui eu vou criar uma classe principal, onde que eu vou limitar o tamanho da interface, então ela é 1000 megabits, beleza? Eu vou definir a interface ETH0, definir a interface a interface de padrão que da ETH0, que ela vai ter no máximo, galera, 3 megas de velocidades, e a banda garantida que ela pode chegar é de 2 megas, beleza? Então isso aqui é que ele vai ter efetivamente. Se caso ele precisa de mais, ele vai aumentar para esse 3 megas. Mas esses 3 megas vai ser alugado desses que estão abaixo. Então, se caso 3 megas ele precisar realmente, ele vai pedir emprestado para a classe ICMP, HTTP e talalá. E o que tiver de lá, ele vai pegar emprestado, beleza? Então aqui é o máximo que ele pode chegar. Enquanto que 2 megas é o que ele tem garantido para ele. A próxima classe que eu criei, galera, eu criei de ICMP. Coloquei ICMP alto, né? Porque o pessoal tava reclamando muito de ping, latência de ping e tal. Eu falei, vou colocar esse valor alto. Galera, não tem problema, tá? O link tá chegando em 5 MB. Eu coloquei 7 MB aqui, é sinal que ele vai utilizar total o link que tem disponível. Claro que não vai utilizar 7 MB, porque o link que tá chegando era de 2 MB, era de 5 e pouco mega, beleza, galera? Então eles vão estar utilizando 7 MB, o protocolo ICMP
tudo que for ICMP ele vai cair nessa classe e ele vai utilizar esse tamanho de banda, beleza? HTTP e HTTPS, eles vão ter no máximo 3 megas e por aí em diante. E eu coloquei o UDP também, se caso haja algum tipo de pacote streaming via HTTP, ele vai ter no máximo 1 mega. Então, no caso aqui, eu tenho uma banda muito limitada e tenho muito pacote de voz que está conectado diretamente nesse router que esse firewall tá, entendeu? Então, esses pacotes de voz eu quero que tenha prioridade total, por isso conectei direto no roteador. Tudo bem? Enquanto que aqui eu tô limitando esse UDP para caso eu tô fazendo todo esse procedimento de QoS para impedir que essa banda que seja exageradamente utilizada pela rede interna influencie no tráfego de voz. Então eu limitei muito o UDP porque essa parte de assistir vídeo, essas coisas não é tão importante numa central de call center, tá galera? Então por isso eu coloquei essa banda mínima aqui para eles de 1 mega, de 800 kilobits a 1 mega, beleza? Que é 1000 kilobits. Aí tem um tráfego de POP e SMTP, eles estão utilizando isso daqui também, e DNS e SSH. Então essas são as minhas classes que eu utilizei na empresa. Claro que tem outros protocolos. Caso haja outros protocolos, eles vão entrar na interface, na classe padrão. Caso haja um protocolo especificado nessa lista, ele vai jogar para cada classe correspondente. Mas quem é que joga para essa classe correspondente? Galera, a gente criou as classes, mas para classificar o pacote, para ele definitivamente entrar em determinada classe, a gente precisa utilizar um classificador. Então a gente utiliza, no caso aqui, o iptables, mas no caso do Traffic Control, no Traffic Control, que é o TC, ele tem um classificador próprio dele, que é o TC Filter, tá galera? É recomendável utilizar o TC Filter, mas eu utilizo o iptables mais por organização de regra, coisa e tal, e para deixar melhor documentado. Essa parte de upload é similar de download, então tanto de ida quanto de volta eu tenho a mesma configuração, beleza galera? E outra coisa que eu não expliquei para você é esse PRIO aqui, ó. Esse PRIO é a prioridade desse pacote, então eu coloquei tudo zerado. Mas se caso você quisesse colocar aqui o DNS ou SSH tivesse uma prioridade menor, tipo, ele não fosse tão visto, eu poderia colocar aqui 2. Aí no caso ia ter um pouco de delay nesse tipo de pacote. No caso aqui eu vou deixar 0, que é o que eu deixei padrão. Depois das classes criadas, galera, em determinadas das duas interfaces, tanto de ida quanto de volta, tanto na ETH0 como na ETH1, a gente vai começar a mexer com iptables. No caso aqui eu zerei essa tabela, já que não tinha configuração nela, eu deixei gerado. Caso haja outra configuração, ele vai zerar também para não deixar sujeira, beleza? Aí começa a parte do iptables, né? Que a gente trabalha fazendo uma ação aqui de classificação de pacote para que ele entre em cada classe. No caso do controle de download, eu preciso trabalhar na interface ETH0, que é a interface que está saindo o pacote para a rede interna. Então, o que o usuário está consumindo é tudo que está saindo da ETH0. Então, por isso que isso eu controlo o download, beleza, galera? O que o usuário consome está saindo da interface ETH0 do Firewall e isso eu estou consumindo. Então, isso eu vou controlar, beleza? Então, tudo que estiver saindo da interface ETH0 com o pacote ICMP, ele vai ser classificado como 1.2.20, que é essa classe 1.2.20, é aquela mesma classe que está logo acima, entendeu? É a mesma classe que está logo acima, que vai ter uma rotação de 4 MB mínimo e no máximo 7 MB, beleza galera? Voltando lá embaixo, tudo que estiver saindo
da interface ETH0, pacote TCP. Eu vou estar utilizando o módulo do IPTables, que é o multiport, para definir várias portas. No caso, definir a 80 e a 443, tá? Caso eu não quisesse utilizar esse módulo, eu teria que utilizar, galera, outra linha, duas linhas para explicar essa regra aqui. Essa mesma regra teria que ficar em duas linhas, porque uma linha para 80 e outra para 443. Eu uso multiport, consigo colocar múltiplas portas, beleza? Outra coisa que eu tenho que comentar com vocês é esse S-Port. Galera, tá saindo da interface ETH0. É origem 80 e 443, porque os usuários eles estão acessando um conteúdo na internet. Quando o pacote volta para ele, é de origem a porta 80 e a 443. Se eu colocar destino aqui, geralmente o que vai controlar, o que vai influenciar? Ele vai influenciar nos pacotes que vão para os servidores que estão atrás do seu Firewall. Então, os seus próprios servidores web, você vai estar limitando se você colocar deport aqui, tá, galera? Então, tudo que tiver indo com destino ao seu servidor web, entendeu? Ele vai estar fazendo limitação na porta 80 e 443, jogando para essa classe 1.2.21, beleza? Tudo que tiver 80 e 443 manda para a classe 1.2.21. Tudo que tiver 80 443 com protocolo UDP manda para 1.2.22, beleza? Sempre lembrando que aqui eu estou falando do usuário que ele está consumindo, por isso coloquei esse port. O que o usuário está consumindo na internet vem com pacote para ele, vem com conteúdo para ele, com origem a portas respectivas aqui, beleza? E aqui tem a parte de e-mail, que ele está utilizando 465.25.110. Tudo que tiver saindo da interface ETH0 com protocolo TCP de origem à porta 465.25.110, classifica esse cara, classifica esses pacotes para a classe 1.2.23. Aqui tem uma classe, 1.2.23, ela vai ter 1 mega, como está logo lá acima, vamos ver. 1.2.23, ela vai ter no máximo de rotação de 1 mega. Certinho. E saindo da interface ETH0, UDP, tudo que for tudo que for DNS 53 e 953, ele vai jogar para a classe 1.2.24 e a 22 para 1.2.25. O controle de download, de upload, é o que está saindo da interface, pessoal, ETH1, que é a interface conectada diretamente na internet. Tudo que estiver saindo da ETH1 com o protocolo ICMP será classificado na regra 1.2.20. E o que a gente pode ver aqui? A diferença, galera, não é muita assim. A diferença é apenas no deport para esse port. Aqui o pacote já está saindo da interface ETH1 para ir para a internet. Então ele já foi roteado pelo Firewall e está saindo para a internet. Então ele está saindo com destino a porta 80 e 443 de algum servidor na internet. Ele vai ser classificado como na classe 1.2.21. Então essa classe, que é, vamos dizer, uma fila que está saindo do Firewall, uma fila. Cada classe é uma filinha, pensa numa filinha. E ele está amontoando pacotes em cima de pacotes dentro dessa fila. E vai ter uma prioridade de descarte. Então 1.2.21 vai utilizar uma banda para descarte. 1.2.22 vai utilizar uma banda para descarte. Então a gente pode estar trabalhando e colocando esses pacotes nessas filinhas para estar descartando de acordo com a velocidade que a gente especificar. Então o deport, deu para entender? Beleza, né? Tudo que estiver saindo DP 80 e 443 passará pela classe 1.2.22 e assim respectivamente. Acabou minha função. Então essa aqui é o que foi digitado na função start e a gente consegue visualizar por aqui tudo que está acontecendo. Agora a gente tem uma função stop. Essa função stop eu já disse para vocês, eles estão removendo aqui e dá um F na interface forward
dá um flush, né, no Forge, na tabela Mango. Então esse é o script de QoS. Ele já foi executado, já faz foi ontem que foi executado. Antes era um script mais comum. Esse daqui é um pouco mais personalizado, mas dá muita coisa para agregar e dá para colocar muito mais coisas do que essa parte simples aqui, tá? Isso aqui foi só para dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que está funcionando e está em produção e está bem bacana. Vou sair, vou salvar, beleza? Ponto barra balanceamento start, beleza? A gente pode, galera, dar vários start, porque ele vai estar dando aquele removendo as classes do dispositivo e adicionando, entendeu? Por isso eu coloquei aquele negócio que é interessante, de você remover tudo que tem naquele dispositivo, toda qualquer classe dentro daquele dispositivo, e depois ele vai implementando e colocando tudo que está logo abaixo. Então, se você for lá alterar o arquivo de novo e você deixar de uma maneira dinâmica, que você altere várias vezes, você pode dar vários start que você não vai sobrepor uma regra em cima da outra, beleza? Para a gente estar monitorando, galera, a gente pode utilizar o comando TC. O próprio comando TC com parâmetro "-s", "-d", a gente consegue monitorar a classe dentro de um dispositivo. Então, TC "-s", "-d", classe show dev eth0. A gente vai ver, galera, cada classe atualmente aqui e o que ela está utilizando, beleza? Então, se a gente voltar, vou abrir de novo o script, vou identificar, vou lá naquela parte do iptables, onde ele faz a classificação de pacote, e a gente vai dar uma monitorada aqui. Então, eu vou pegar como exemplo aqui a 1.2.23. 1.2.23 são pacotes de e-mail 25 e 110, beleza? Então é esse campo todo aqui. Então essa classe, ela é parente de uma outra classe. Ela tem uma rotação máxima aqui, uma banda de 1000 kilobits, beleza, galera? E a rotação, ele mostra aqui também quanto é que está sendo utilizado atualmente. Então, na hora que eu executo o comando, ele está utilizando 10.312 bits. Beleza, galera? É como se fosse 10 kilobits. E ele ainda tem 1000 kilobits para ser utilizado. Se eu quero ver em tempo real isso tudo, eu vou dar esse comando aqui. E eu consigo ver em tempo real. Ele está sendo executado em um segundo. Posso ver aqui que a classe padrão, ela está utilizando isso daqui. E ela tem no máximo para ser utilizado 3000 kilobits. Beleza? Eu posso ver outras classes. Só não consigo descer porque ele executa esse comando dessa forma. Mas eu posso abaixar, diminuir a letra. Não sei se vai dar para ver, mas aqui, ó, consigo ver em tempo real o quanto que está sendo utilizado. A classe 21 é a porta 80 e 443, que são bastante utilizadas nessa rede aqui. E a gente pode ver aqui embaixo que essa 21, ela está utilizando no máximo, está utilizando, ó, 2.821 kilobits. Então ele ultrapassou a rotação mínima dele e já está utilizando, ele já está dentro da classe, né? Já está dentro da cota dele, já ultrapassou a cota dele mínima e ele não ultrapassou a cota dele máxima, mas ele pode ver aqui, ó, que ele está utilizando todo o tráfego todo o tráfego que ele está utilizando, então passa de 3000 kilobits, ó. Passou um pouquinho, mas não vai ultrapassar. E aqui a gente pode ver outras características, tá vendo, ó? No dopado, PPS dele e outras coisas a mais, beleza?
Então esse é uma implementação que foi utilizada, né? Que foi utilizada num cliente e já está funcionando, está tudo bacana. E vamos ver aqui na interface ETH1, também tá. Aqui é o tráfego de upload que está saindo da interface ETH1. A gente consegue ver, ó, que estão utilizando bem o upload, mas dessa forma aqui fica meio chato para visualizar, né? Hoje, né, a gente trabalha com várias ferramentas de monitoramento e a ferramenta que eu gosto e utilizo frequentemente é o próprio Zabbix. O Zabbix, ele traz uma interface mais interativa, uma interface mais bacana de compreender o quanto está sendo passado, o quanto está trafegando dentro dessa nossa rede. Então eu vou estar colocando ele aqui, vou entrar em gráficos. Eu estou acessando ele através de um túnel SSH, talvez possa ter uma lentidão, porque deixar carregando aí. Então galera, ficou bem compreensivo agora, né? Tipo o TC, eu consigo monitorar todo esse tráfego aí. Se eu quiser uma coisa mais bacana, eu posso usar o IPtraf e posso colocar em geral interfaces. Aqui são as interfaces dele. Ele está utilizando ETH1 e a ETH0. E o quanto que ele está sendo utilizando de banda atualmente, ó. Você pode ver que eu tenho um link de 5 megas, mas eu não criei tipo, nenhuma classe aqui significativa que ultrapasse, né, a parte de 4 mega, entendeu? A partir de 4 mega eu não criei nenhuma classe significativa que ultrapasse isso. Eu criei uma classe padrão, né, que é de 1 mega. O ping para chegar a 7 mega é bem difícil, né? E eu não criei nenhuma outra classe aqui de acima de 4 mega, mas claro, se caso ele está utilizando muito HTTP e ele soma mais um pouquinho com POP, soma mais um pouquinho com DNS, se ele utilizar o máximo dessas que eu falei, ele vai utilizar no máximo 5 megabits por segundo, né? No caso aqui eles estão utilizando 3.192 e 3.425, ó. O de download 3.8 e tá variando, beleza? E aqui a gente consegue ter o total de pacotes trafegados. Essas informações são bem bacanas. Eu vou aqui no Zabbix, já carregou. Esse Zabbix aqui, ele gerou um relatório para mim das 3 horas de hoje até as 4:03 de agora, 4:03 realmente agora. E a gente pode ver que o gráfico aqui, ele não está ultrapassando aquela margem de 4 mega. Então realmente foi aplicado o QoS e aqui ele conseguiu limitar pra gente de uma maneira bem bacana aqui. Eu vou colocar 7 dias aqui, galera. Se tá uma travadinha, não se importe, tá? Mas ele vai carregar. Então aqui a gente consegue ter uma relação, tá? Tudo que for, pessoal, aqui é um gráfico de 7 dias. Você pode ver que aqui, antes deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, ele tem um pico de 4.5. Se eu analisar bem esse cara aqui, ele deve ter ultrapassado 6 mega aqui, ó. Pessoal, lembrando que eu estou monitorando a interface ETH1, a interface com internet. O que está saindo da interface ETH1 é o que está de azul. E o que está entrando na interface ETH1 é o que está de verde. Então aqui a gente pode ver que os picos são muito altos, sinal que tem muita utilização desse cara aqui, tá? E a gente controlou de uma tal maneira com o QoS que ele não chega a ultrapassar 3 megabits por segundo, beleza? Pessoal, incoming é o que está entrando, né? É o de verde. É o download, na verdade. É o que está entrando, é o download, que ele está extraindo da internet. O azul é o upload, é o que está saindo da interface, tá? O azul é o upload, eles não utilizam tanto. Eles extraem muito, eles fazem muito download do que o upload lá na rede deles, tá bom?
Então o de verde aqui a gente consegue ver aqui, analisar que determinado dia 4/9, houve um tráfego constante que quase utilizou todo o tráfego da LP. Mas a gente conseguiu controlar isso tudo através do QoS, onde conseguimos limitar esse tráfego para fazer de acordo com a nossa necessidade, que é utilização real e confiável da banda, né? A gente limitar realmente o que precisa para cada coisa que é utilizada dentro da nossa rede, beleza? Então aqui, ó, é um gráfico das últimas 6 horas. Vou colocar 12 horas aqui. A gente consegue ver que aquele gráfico estava utilizando quase 6 MB. Agora hoje ele não ultrapassa, não chega a ultrapassar 4 MB. Beleza, galera? Então essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Espero que vocês extraiam bastante conhecimento, né, através desses posts. E tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.